Dando continuidade à série 40 anos de Um Mês da Gripe, Outros Contatos, que é uma homenagem ao escritor e artista Valêncio Xavier, hoje eu recebo o poeta, professor e tipógrafo Cristiano Moreira, que é doutor em literatura brasileira pela Universidade Federal de Santa Catarina, é um dos organizadores do livro Imprevistos de Arribação, publicação de Osman Lins nos jornais recifenses. Como autor, publicou vários livros, dentre eles destaco o livro de poemas Rebojo, pela Bernúncia, em 2005, Calafate Míope, Papaterra Editora, de 2009, o livro infanto-juvenil Dengo Dengo, Papaterra, 2016, Dente de Cachorro, pela Nave Editora, em 2018, Imagens de Madeira, pela editora Papel do Mato, em 2019, e traduziu o livro de narrativas Apartados, do escritor chileno Rodrigo Naranjo, pela editora Sebra, Papaterra, em 2011. Participa da Rede Latino-Americana de Cultura Gráfica e mantém um acervo de tipografia na Oficina Tipográfica Papel do Mato, em Rodeio, Santa Catarina. Atualmente, mantém a Biblioteca Rural e a Quinta da Gávea, hospedaria, em Rodeio, Santa Catarina. Cristiano, é uma alegria enorme recebê-lo para essa conversa sobre Valêncio Xavier. Eu quero dizer a todos que estão nos assistindo que esta conversa ela é guiada pela pergunta: como ler o mês da gripe hoje, imersos na catástrofe? Muito obrigada e a palavra é toda sua. Obrigado, Nena. Quero desejar a todos saúde, um bom dia, boa tarde ou boa noite, e dizer que é uma satisfação receber esse convite e poder participar dessa série que tens feito, que eu acho que tem reunido boas conversas aí em torno da obra do Valêncio, e boas reflexões em torno da literatura e da política que a gente tem vivido. É um período realmente de catástrofe, e que estamos todos imbuídos num propósito de sobrevivência, né? E de formas de vida dentro dessa situação. Então, ler o mês da gripe e falar sobre esse livro, seus pontos de contato com outros autores, é uma forma de viabilizar uma maneira dessa existência, né? Nos tempos contemporâneos, né? Nesses tempos atuais. Ao pensar sobre o que falar a partir dessa provocação e desse livro, né, que está com 40 anos de estrada aí, né, revolvendo os pensamentos de muita gente, né, fazendo com que se retorne eles há 10 anos. Tu organizou um livro, né, também sobre a obra do Valêncio, e estava aí com 30 anos do mês da gripe, né? Então, ver como rende, como ele provoca ainda o pensamento da gente. Eu gostaria de comentar sobre o livro, o ponto de contato possível entre Valêncio Xavier, nesse livro e em outros momentos dele, com alguns trabalhos também de um outro escritor contemporâneo do Valêncio Xavier, falecido um pouco antes dele, que é o escritor pernambucano Osman Lins. Osman Lins, que faleceu em 1978, publicou diversos livros, entre contos, romances, teatro, crítica literária, crônicas, enfim, livros de viagens, né? Então, Osman Lins é um escritor imenso ainda, e ainda pouco conhecido, como Valêncio também é pouco conhecido no âmbito extra-acadêmico, né? Um escritor, aliás, para leitores bastante perspicazes e um pouco mais curiosos, digamos assim, né? Então, esses dois escritores possuem, a meu ver, vários pontos de contato, né? O mês da gripe
e eu quero aproximá-lo de um livro especificamente, do Osman Lins, que é A Rainha dos Cárceres da Grécia, que é esse, eu tenho, entre outras edições, eu tenho essa edição aqui, que é a mais nova, né? As outras já estão um pouquinho mais detonadas. É um livro de 1976, A Rainha dos Cárceres da Grécia, publicado em 1976 pela editora Melhoramentos. Qual o que provoca esse contato, né, possível entre esses dois livros, né? Penso que o princípio de montagem é um princípio que está muito utilizado e muito possível de ler em ambos os autores, né? Valêncio Xavier, O Mês da Gripe, todo ele montado a partir de recortes e intervenções em periódicos, né, em jornais, dando conta da epidemia de 1918. Esses jornais funcionando como um diário, né, só que um diário anacrônico, né, por vários aspectos, né? É um livro de produção de anacronismo, tanto que a gente está falando dessa gripe agora, dessa pandemia, a partir de um livro de 40 anos, que, por sua vez, remonta, né, outras tantas décadas de um acontecimento que colocou também, especificamente, a cidade de Curitiba aí com mais de 50% da sua população infectada por uma virose, né? Então, o princípio da montagem está no livro inteiro por conta dessa reorganização e arranjo anacrônico dos recortes de jornais. Por sua vez, Osman Lins, em A Rainha dos Cárceres da Grécia, cria também um romance que se configura como um diário, né? A estratégia narrativa é um diário, no qual um professor de ciências naturais dá conta de um manuscrito deixado por uma amante sua, né, por uma companheira que faleceu, né, atropelada por um veículo, por uma caminhonete, né? Então, tem catástrofes aí que desencadeiam essas duas narrativas. Agora, claro, A Rainha dos Cárceres da Grécia ela tem estratos narrativos diversos, né? A gente não vai dar conta disso tudo aqui. Interessa, sim, o princípio de montagem também, por conta de ser um diário e porque Osman Lins, por ter uma vivência do livro enquanto não só como ficcionista, como romancista, né, como literato, mas como uma pessoa que conhecia do livro em sua parte técnica, de feitura do livro. Ou seja, o processo de composição do livro, principalmente do livro tipográfico, né? Então, aí como eu também passo por essa experiência da tipografia, me interessa perceber esse aspecto, né? Osman Lins, ele na Rainha dos Cárceres da Grécia, ele vai tratar dentro desse amplo espectro dessa narrativa. No final do livro ele fala algo como sucintamente, né? Depois ele coloca a citação completa aí, mas ele vai dizer que toda ficção inicia na impressão tipográfica, citando uma carta do Turguniev, do romance Rudin. Ele vai dizer que aquele que assina o eu da carta dentro da narrativa, né, aquele eu ele é o eu suspeito, o eu que inaugura a ficção. Ele vai dizer que antes desse eu da ficção, a ficção inicia-se na tinta tipográfica, ou seja, no momento da impressão, no momento do contato, né? Quando a gente grava, quando a gente registra, ou quando a gente deixa esse vestígio na página, né? Aí inaugura-se a ficção. Então, esses dois pontos de partida que eu acho que foi o que me iluminou quando eu pensei os dois autores. Agora, voltando ao aspecto problemático da narrativa, o que a Rainha dos Cárceres, entre outros aspectos, traz? No romance esse, que eu comentei que o narrador passa a comentar um livro que a amante deixou, né? Essa amante chamava-se Júlia Marquezine Noni. Então, tudo que nós sabemos do romance deixado por ela, que por sua vez tem o mesmo nome do livro assinado pelo autor, né? Júlia Marquezine Noni, morta, atropelada, deixam 65 cópias de mimeógrafo de um romance chamado A Rainha dos Cárceres da Grécia, né? Nós temos aí um outro espelhamento, né? Uma espécie de Mizrabim,
ou um furo para atravessar, né? Um caminho aí para atravessar. Essa narrativa da Julianone dá conta da saga de uma diarista, né? De uma trabalhadora comum, analfabeta, chamada Maria de França. Maria de França, ela está no Recife tentando se aposentar, tentando percorrendo os labirintos da Previdência Social, tentando conseguir o seu benefício de aposentadoria, né? Porque ela não tem mais condição. Ela no romance, ela é tida como como uma pessoa que surta, que tem problemas psíquicos advindos de sua vivência, de sua vida catastrófica, né? De uma série de traumas desde sua infância. Muito bem. Maria de França, retomando esse procedimento anacrônico, né, e de montagem que Osmanin faz, assim como Valêncio faz no Mês da Gripe, foi uma poeta do século XII, na Normandia, né? Na época de Leonor de Aquitânia, né? Então, é uma poeta, Osman traz essa poeta e a coloca esse nome, Marie de France, Maria de França, para ser uma empregada doméstica em Recife nos anos 60, 70. Claro que esse percurso, esse labirinto que ela faça sempre é muito precário, né? O labirinto é precário, ela não consegue êxito nessa busca. Então, ela surta, ela tem delírios, né? E essa situação da previdência social, e aí outros pontos também que são pontos próximos da problemática da gripe, da pandemia, né? Seja ela Covid-19, seja todo o problema de saúde que o Brasil enfrenta, de saúde pública, de esgoto sanitário, de questões ambientais. No romance dos Molins, isso aparece que quando ele traz para a narrativa, para esse diário que o professor escreve, fragmentos de jornais do período também. Então, ele traz citações do senhor Reinaldo Stefanes, que na época era o presidente do INSS, né, do INPS, aliás, naquela época era INPS, Instituto de Previdência Social, falando das medidas tomadas e procedimentos que aconteciam então naquela autarquia pública para dar conta disso. E esse recortes do Jornal Nacional, recortes das revistas do período, ou seja, ele captura, né, desse tempo sincrônico, né, do noticiário, por um processo de montagem, e recria isso junto com a poeta normanda, que é diarista, né, para dar conta dessa saga da Maria de França no Recife. O que acontece é que Maria de França, como ela não consegue isso, ela surta, né? Ela tem problemas, e num desses surtos, desses delírios, ela cria um personagem, né? Aliás, surge um personagem chamado Bácera, que é uma espécie de espantalho, que é um ser que aparece a partir de um delírio de dias, que ela fica em delírio e febre, surge esse personagem que é composto por fragmentos de 27 personagens do romance de Julianone. Então, tem uma criatura híbrida, né, que assume dentro da narrativa uma espécie de guia, de protetor dessa pobre retirante, né, diarista, que está enlouquecendo, lutando contra a Previdência Social. Está muito próximo da gente, assim como o livro de Valêncio, esse livro está muito próximo da gente, haja visto todas essas reformas previdenciárias que nós sofremos contra os trabalhadores, haja vistas a todo o desmando e o desmonte que tem sido feito por esse governo contra toda a classe que não é a classe imperial dominante elitista desse país. Então, são livros muito pertinentes. A questão da mancha gráfica que o Valêncio traz na composição do Mês da Gripe, se não há isso em A Rainha dos Castros da Grécia, porque é um romance, né, a gente lê ele digitado, ele não tem recortes de jornais como imagem,
mas ele pressupõe isso na composição desses personagens, como quem monta uma matriz da tipografia, como quem monta a coluna do jornal. Osman não está alheio a esse processo de montagem dentro da Rainha dos Cárceres. E esse personagem, então, só para voltar ao espantalho, né, para ver os procedimentos de montagem de ambos, Osman informa para o leitor, né, porque é um romance que tem 52 notas de rodapé, Rainha dos Cárceres da Grécia, né? Isso em 76, está muito em vanguarda ainda isso, né? São procedimentos que a gente que fogem do comum, né? De alguns escritores realmente de invenção, né? Então esse personagem Bássira, de onde Osman vai buscar? Ele vai buscar de um livro do Câmara Cascudo, chamado Geografia do Brasil Holandês, que é um livro que o Câmara Cascudo escreve dando conta dos 24 anos de dominação dos holandeses na região nordeste do país, principalmente Pernambuco, né? A gente tem aí toda ainda uma arquitetura que demonstra os vestígios dessa passagem marcante que teve no Recife até a Revolução. Nesse livro, o Câmara Cascudo traz um mapa, um facsímile do mapa de Piri Reis, que veio na viagem de Barléus, né, no século XVII, e ele faz um mapa da região nordestina. Esse mapa ele dá conta ali daquela curva do Nordeste brasileiro, e ele vai até um ponto. Esse mapa vai até a Serra da Passira. Vejam, o Bássira, o espantalho, ele é uma corruptela dessa Serra da Passira. E aí o Câmara Cascudo diz assim, que o mapa vai até a Serra da Passira. Dali para lá é o medo, né? A Serra da Passira era o limite de tudo quanto se sabia. Depois era o medo, né? Então, perfeita topografia, né? Um topônimo, né, de um mapa que absorve o que é adaptado ao nome de um personagem, né? Eu costumo dizer como se o Osman colocasse esse plano do mapa em pé, né? Ou seja, tirasse a Passira do plano cartográfico e colocasse ele em pé, né, como um personagem que caminha, a maneira do Espantapájaros, do Oliveira Girondo, né, o poeta argentino, que tem um poema que figura um sujeito, né, uma figura do espantalho, né, o livro acho que é 1924, 27, do Oliveira Girondo, Espantapájaros. Então, esses procedimentos é puro procedimento de montagem, que está no Valêncio Xavier, não só em Mês da Gripe, mas a Minha Mãe Morrendo, Menino Mentido, que trabalha com essa questão da imagem, que, por sua vez, vem de um Valêncio Xavier que estuda a pintura, estuda o cinema, que vai para a França nos anos 50. Né? Então, esses elementos são muito próximos, porque nos anos 50, 10 anos depois, nos 60, Osman Lins também vai para a França, com a Bolsa da Aliança Francesa, fica quase um ano na França, fazendo suas pesquisas para aquilo que vai resultar em 1973 em Avalovara, que é o seu romance mais conhecido e mais vendido, enfim. E que é, por sua vez, também um romance de muita montagem por conta da questão do palíndromo, né, da sua concepção dos capítulos que existem em progressão aritmétrica, que vão crescendo de 10 em 10 linhas, cada vez que a espiral toca numas letras do palíndromo. O Avalovara é um romance vertiginoso por conta disso, né? Um romance todo escrito no tempo presente, né? Toda a narrativa no tempo presente, e eu obedecendo uma ordem que eu diria até construtivista, né? E aí temos outro ponto de contato com as pesquisas que Valêncio fazia isso aprendi na tua tese, principalmente, né? Que dá conta desse período, né? Uma tese muito bonita, né? Muito rica em informações desse período que o Valêncio está na França, e conhece Jean Art, e por aí tem um contato com o cinema, né? Começa essas investigações. E aí eu fiquei surpreso vendo isso, porque o Osman Lins, o meu projeto inicial do doutorado era estudar Osman Lins com Joaquim Torres Garcia.
o pintor uruguaio, que tem aquela obra do mapa da América Latina, né, invertido, né? Mas o Torres Garcia, por conta dessa questão construtivista da obra do Torres Garcia, né, do uso do número de ouro, da seção áurea, ou seja, todo algo que está muito próximo do Avalovara em sua concepção geométrica da narrativa, né? Que começa em Osman Lins, em Nove Novena, já quando em Nove Novena, a gente tem personagens que são designados por... Nove Novena é esse livro que é o primeiro livro que o Osman Lins faz uma revirada na sua concepção estética, né? E onde a gente tem personagens que são designados por símbolos, né? E tem todo um trabalho bastante barroco, que também é a alma para um procedimento valenciano, né? No seu cinema, nessa montagem dos seus livros. Então, Retábulo de Santa Joana Carolina, por exemplo, a narrativa de Nove Novena, passa por essa questão de montagem tipográfica, cinematográfica, na sua montagem, como se pensarmos ele como o roteiro da vida dessa senhora também, Joana Carolina, né, nessa narrativa que se percorre 12 mistérios, né? E tem toda uma celebração da palavra aí no livro, né? Depois a gente pode colocar uma imagem da página, que ela traz essa questão da tessitura, né? Não sei se vai dar para ver bem aqui pela câmera. Depois a gente coloca uma imagem boa para ilustrar isso. Mas, então, esse trabalho de tessitura, de montagem, de composição visual da narrativa também remonta a uma questão de contemplação cosmogônica, né, que esses autores possuem. E aí, o Valêncio, nesse período de Europa, ele tem contato com esse movimento também da arte construtivista, abstrata, né, com Torres Garcia, com Jean Arp, com Theo van Doesburg, com esse movimento da arte que inicia lá nos anos 20, 27, com a primeira exposição abstracionista, né, depois da revista Stige, não sei se a pronúncia é essa, né, é a revista editada por Michel Serfour, né, e Serfour, esse que fornece a epígrafe de Água Viva, né, para Clarice Lispector, né, que sai como é que chama? É um ensaio de Michel Serfour, O Grito, uma coisa, eu não lembro agora como é que não me recordo, mas é um ensaio de Michel Serfour, de onde a Clarice Lispector extrai uma epígrafe para o livro Água Viva. Então, são vários caminhos, pontos de convergência entre esses autores que estavam escrevendo no Brasil ainda no período ditatorial, né? Valêncio, Osman Lins escrevendo dentro desse período ditatorial, encontrando na sua forma de expressão artística algo que desse conta de um espectro muito mais amplo do que essa vida estreita dos caminhos autárquicos, né, do poder, né? Que uma arte construtivista, abstrata, está lidando com os números, com a geometria, com aspectos de uma abstração, mas essa abstração não significa um distanciamento da matéria, né, um distanciamento dos problemas que acontecem, justamente o contrário. É uma forma de intervir nesse planisfério, né, totalmente tomado por uma biopolítica que enquadra as pessoas, enquadra os modos de vida, introjeta no sujeito um modus operandi que vai alimentar a máquina imperialista, a máquina neoliberal, né? Então, esses movimentos de arte, eles estão contrapondo e oferecendo formas, outras de sair do interior desse labirinto, né? Dessa trampa, né? Dessa armadilha que se cria para deixar a Maria de França maluca, né? Para deixar a gente confinado na pandemia, né? Então, essas estratégias que esses escritores criam e esses artistas, né, são de fato muito importantes e potentes, né?
Uma outra dobra disso, né? E aí a gente chama essa conversa, né, entre a celulose e o celuloide, né, entre o papel que recebe a impressão tipográfica, o registro do tipo, o vestígio da escrita, e o celuloide, né, que recebe a gravação da imagem que vai ser colocada em movimento no cinema, né? Os Molins, né, no livro Imprevisto de Arribação, que ajudei a organizar com a professora Ana Luiz Andrade, com Rafael Dias, e que publicamos em 2019, Imprevisto de Arribação é o livro que reúne as crônicas e artigos que os Molins publica nos jornais do Recife, Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, nos anos 50 e 60. E nessa pesquisa feita nos arquivos da Fundação Joaquim Nabuco, nós levantamos 110 textos que até então estavam inéditos em livro, né? Texto dos Molins. Texto desse que trata de vários assuntos, questões sociais, questões históricas do Nordeste. Os Molins está lendo autores contemporâneos da região norte do país, ou seja, ele está utilizando espaços muito importantes do Diário de Pernambuco, que é o jornal mais antigo da América Latina, e do Jornal do Comércio, que são dois jornais com posicionamentos políticos um pouco diferentes, né, no Pernambuco daquela situação. Então, Osman ali está fazendo uma leitura dos seus parceiros, né, dos seus pares que estão fora do cânone, ou seja, enquanto nos rodapés do suplemento do Estado de São Paulo, de Letras e Artes, né, se trata muito de um cânone literário, tanto nacional que se está construindo, quanto internacional, a partir dos poetas que são lidos, né, pois experiência do Mário Faustino, ou o Wilson Martins, que era o crítico severo, né, com outros autores. Os Molins está lendo ali pequenos nomes de uma outra constelação, né? Ele está buscando e constituindo uma outra constelação. Mônica Deluche, Mário Palmério, Gastão de Holanda, que em 2019 completou centenário, sem ter nenhuma manifestação, nem da academia, nem da imprensa, né? Um grande editor, escritor. Gastão de Holanda, que foi um dos integrantes do Gráfico Amador, uma editora tipográfica que se tinha no Recife dos anos 61 aliás, 54 até 61. O Gráfico Amador tem uma importância fantástica na moderna tipografia brasileira. Os Molins fazia parte desse grupo. Nesses artigos aí tem texto do Osman falando deles. Mas eu quero chegar em outro ponto. Nesses textos recuperados, a gente conseguiu encontrar em torno de 10 a 12 poemas dos Molins. Ele nunca publicou na vida, além de jornais, em livros, nunca publicou poema. É um autor que era um leitor de poetas muito dedicado. Os Molins lia constantemente poesia, isso a gente encontra nos seus livros, né? Em Nova Novena, por exemplo, uma das epígrafes do livro é do Engenheiro, de João Cabral de Melo Neto, né? No seu primeiro livro, primeiro romance, O Visitante, as epígrafes vêm de versículos bíblicos, né? São versículos, são versos, são poemas. E na Rainha dos Castros da Grécia também, né? Tem citações de vários poetas, né? A Júlia Marquesinoni fala de Rimbaud. Ele está repleto de um poemário aí que está sempre pulsando dentro de todos os seus livros, todos eles, né? E o Fiel e a Pedra, que é o seu romance primeiro de formação, ali vem as geórgicas, né? Então é um leitor voraz de poesia. Mas ele nunca tinha publicado. E aí eu encontro no Jornal do Comércio, no Diário de Pernambuco, um poema, entre os 10, 12 que a gente encontrou. Eu quero chamar a atenção para um desses poemas, que é um poema que ele publica no jornal antes mesmo dele publicar seu primeiro livro. Isso é uma característica, um fato bastante importante, assim, para quem está lidando com a obra do autor, né? A gente, cada um, né, pesquisa o seu autor, quando encontra esses acontecimentos assim, começa a remexer um monte de ideias, né? e de suposições, né? Esse autor, em algum momento, pensou em escrever poesia, né? E ele conta, meu irmão, Osman conta que aos 8 anos ele apresenta para a família um poema chamado
Beduíno Regenerado pela Lua. Fantástico, né? Uma criança de 8 anos já chega para a família na sala de jantar, imagino eu, né? Para ler um poema chamado Beduíno Regenerado pela Lua. Um poema que não tinha rimas, é um poema que a família não entendeu, né? E provavelmente desencorajou o pequeno a escrever poesia. Mas ele publica esse poema aí no jornal no Diário de Pernambuco, em 1954, mas o poema é datado de 53. E esse poema, por que eu estou trazendo ele? Porque o nome desse poema chama-se Visões do Mulvitone. É um poema extenso, em 10 partes, e que a gente, depois, né, fui buscar, trata do cinema. Os Malins, se a gente pegar Marinheiro de Primeira Viagem, era um escritor que gostava de cinema, acompanhava muito, né? Tanto que a Julieta Godoy Ladeira, que é a companheira dele, que acompanhou ele até o final, chamava ele de Beau Geste, né? Inspirada no personagem acho que é de Casablanca, né? Esqueci o nome agora. Enfim, nesse poema, Visões do Mulvitone, ele traz o quê? Ele recupera, né, para esclarecer o que são os mulvitones. Os mulvitones eram programetes de jornalismo que a Fox produzia desde a década de 20. Ela mantinha uma equipe de jornalistas, cinegrafistas espalhados pelo mundo, captando acontecimentos, e isso era editado e trazido para as salas escuras para ser apresentado antes do cinema de cartaz, né, do filme cartaz. Então, ele tinha ali, isso começou a ser feito pela Fox no começo, quando começa a mudar a plataforma sonora do cinema, né? Começa a haver mais fixa a mixagem de sons, né? Então, começa aí uma nova etapa do cinema, onde tem imagem e som editado junto. Então, esse poema do Osman Lins, Visões do Mulvitone, o primeiro verso, os 2 primeiros versos diz assim: viajantes de cristal, as lentes nos contarão suas visões. E aí ele começa a descerrar no poema como se fossem poemas relativos a esses programas, né? Cenas. Ele começa a escrever em verso essas cenas que eu imagino que sejam de programetes que ele viu nas sessões de cinema que ele passou. Ou seja, que todo o tratamento que os Lins faz com a imagem, assim como Valêncio faz com a imagem nas suas narrativas, passam por uma preocupação muito importante com a imagem de movimento, com o cinema, com o procedimento de montagem, né? E a gente acompanhando a obra escrita, romanesca, a narrativa desses 2 escritores, a gente vai perceber essa operação mantida na sua prosa de ficção, né? E na sua estrutura romanesca, mais do que na prosa, mas na estrutura dos seus livros também, né? Não dá para conseguir êxito nessas formas sem sem contemplar a outra, né? A estrutura que dê conta da armação narrativa desses escritores, né? Então, é por isso essa importância do cinema na vida e na obra desses dois escritores. Então, o mês da gripe e a Rainha dos Cárceres da Grécia figuram como 2 narrativas que tangenciam problemas sociais da época de sua escrita, problemas sociais que antecedem a sua escrita, né? A Mês da Gripe recupera um fato histórico do começo do século XX, a Rainha dos Cárceres da Grécia atualiza a passagem de uma mulher poeta da Normandia e coloca numa Recife moderna, né? E coloca ela diante de um dilema também perante uma sociedade patriarcal e exploradora. E ambos trabalham com esse procedimento de montagem, de intercepção de tempos, de anacronismo, que é fundamental esse par, né? Anacronismo e montagem, na obra desses 2 autores, né? O que nos faz, então, entender que, nesses tempos de barbárie, esses livros estão, né, saindo do forno, praticamente, né? Estão agora muito, muito próximos da gente.
Assim, uma primeira aproximação, né, acho que são aspectos bastante importantes para a gente pensar esses dois textos. No primeiro momento seria essas aproximações que me ocorreram de fazer, né, Ana? E gostaria de saber se faz sentido isso para ti, dentro de ter um conhecimento de arquivo e da obra do Valêncio bastante extenso, né? E então acho que daria para são aproximações possíveis de serem feitas, né, de escritores que precisam ser conhecidos, né? E aí esse teu trabalho com esses convidados, eu acho que tem feito esse serviço de utilidade pública, né? E para a saúde pública também da gente, das nossas mentes aqui nesses pequenos encontros que a gente tem nesse canal. Muito obrigada, Cristiano. Você trouxe 2 pontos que eu gostaria de conversar um pouquinho mais, mas antes disso, eu queria te perguntar com relação à tipografia. O teu trabalho de tipógrafo começou com a literatura ou foi anterior? Como que aconteceu? Eu fiquei pensando nessa sua relação quando você ficou falando do Osman Lins, né? Que o processo de escrita, de ficção já começava na tinta, na tipografia, né? Não, eu comecei primeiro com a literatura. A literatura, e principalmente a poesia, me fez aproximar da tipografia, né? Por conta da materialidade, desse trato da linguagem. Mais particularmente falando, logo em 2000 aproximadamente, eu tomei conhecimento da editora Noa Noa, de Florianópolis, do saudoso Kleber Teixeira, né? Que é um poeta e tipógrafo, e quem não conhece, procure conhecer a história da Noa Noa, que é uma história importantíssima, é uma outra dobra na moderna tipografia brasileira. Se eu falei que o Gráfico Amador, que é essa editora que surgiu em Pernambuco em 54, formada por Gastão de Holanda, que era romancista e editor, por Orlando da Costa Ferreira, que tem um livro super importante chamado A Imagem em Letra, editado pela EDUSP, é uma súmula sobre a gravura no Brasil, José Laureno de Mello, que era um poeta, e a Luiz Magalhães, designer, que tem o nome do Mamã, que é um museu ali na Rua da Aurora, no Recife. Esses 4 cavalheiros editaram 27 livros ao longo de sua trajetória e tinha uma equipe em volta deles, né? Amigos, os Molins faziam parte disso. E aí, nos anos 70, final dos anos 70, o Kleber Teixeira chega em Florianópolis, cria Noa Noa e edita vários trabalhos também importantes, principalmente, que ganhou mais renome, assim, mais conhecido, foram as traduções que o Augusto fazia, né? Ele publicou Malar Margens, que fez 70 anos agora no passado, publicou Rio, que publicou Gertrude Stein, enfim, vários dos livros dos campos ali ele fez, né? E criou um livro dele chamado Cavaleiro, Armadura, Espada e Fé. A memória gráfica no Anoa, 50, 70 anos desse livro, uma edição que a Beth está fazendo. Enfim, conheci o Kleber Teixeira em 2002, fui até a casa dele perguntar de como fazia para conseguir uma máquina tipográfica. Tinha um amigo meu que tinha uma máquina para queria se desfazer, enfim. Mas eu só comecei a mexer com tipografia mesmo a partir de 2014, quando a gente comprou as primeiras máquinas, né, lá em São Paulo. Em 2016, a gente vai a Minas Gerais fazer um curso com o seu Matias, que é um tipógrafo da velha guarda, 70 e tantos anos, fazer um curso com ele para pegar uns macetes de como trabalhar de fato com as matrizes, né? E nesse lugar eu encontrei o Flávio Vignoli, o Olavo e outras pessoas ali que faziam parte de uma rede tipográfica. E a gente contou a história da nossa tipografia, a gente está montando uma tipografia aqui no meio da Mata Atlântica, em Rodeio, uma cidade de 12 mil habitantes, junto com uma hospedaria e um ponto de cultura, né? Que a Biblioteca Rural é um ponto de cultura aqui, reconhecido pelo antigo Ministério da Cultura, que esse governo também deu jeito de acabar. Então, aí, por conta dessa rede tipográfica, a gente, em 2017, recebeu uma doação da Mônica, uma mulher do interior de São Paulo, cidade de José Bonifácio,
que queria dar um destino para as máquinas do seu Tutinha, o pai dela que havia falecido. Então, aí a gente ganhou um arsenal, né, de tipografia. Tivemos que construir um galpão de 5x12, né, para colocar todo o acervo dentro desse. Então, a gente tem mais de 105 tipos, gavetas, né, caixas de tipografia diferentes. Né? Então, tem um acervo bastante rico. Umas 4 impressoras tipográficas, guilhotina, todo o aparato da tipografia a gente tem aqui no Papel do Mato. Isso quando chegou aqui, que é uma subida de morro, aqui a gente está no topzinho do morro, aquele caminhão assim parecia, segundo a professora Ana Uth, que coordena a rede tipográfica, assim, ó, a cena do Fritz Carraldo, sabe? Trazendo o barco pela selva amazônica, assim, estava aquele caminhão cheio de máquinas chegando aqui. Então a gente começou a trabalhar, a partir daí a gente publicou alguns títulos, a gente está com 5 títulos tipográficos publicados pela editora Papel do Mato, né? Tem o site papeldomato.com.br, vocês encontram lá os títulos que a gente faz. Então, aí isso fez com que a gente juntasse aquela, né, a paixão já pela literatura. Então, reuniu várias coisas nesses momentos aí durante o doutorado, 2014 a 2019, esse contato com a tipografia. E o meu projeto, então, que era Osman Lins e Torres Garcia, passou a ser Osman Lins esse jornal de Recife. E a professora Ana Luísa conseguiu uma separata de um congresso no Uruguai que tinha uns textos que ela não conhecia. Fui para o Recife e comecei essa pesquisa. E aí, nessa pesquisa, eu encontro dentro desses textos vários artigos do Osman falando sobre o gráfico amador. E aí eu fui mais a fundo no gráfico amador e passei, então, a escrever a tese a partir daquilo que eu chamei de sagração tipográfica no Osman Lins, né? Como é que a tipografia participava da concepção do trabalho dele, desde 9/90 até a Rainha dos Cárceres da Grécia. Então, esse trato, em Guerra Sem Testemunhas, é um livro de ensaios bastante importante do Osman também, ele dá um panorama todo da oficina tipográfica, de como se faz um livro, né? Parece o Balzac nas Ilusões Perdidas, quando descreve a tipografia, né, de uma forma maravilhosa, né? A tipografia do tempo dos Didot, né, na França do século XVIII. Então, aí chega, isso, assim, né? Aí a gente começa a mergulhar nisso e passa a ser um trabalho diário quase, né? Sempre que dá tempo, porque a hospedaria também toma um tempo da gente tremendo. Sim, sim. E daí você consegue colocar na prática, né, a questão que os construtivistas, né, os abstracionistas tanto queriam, você vivesse isso. Eu acho que você está conseguindo, né, colocar na prática essa ideia, né, e você tocou num ponto muito importante dos dois escritores, que foi a questão do diário. Achei muito boa essa sua colocação. E depois você fala do poeta Osman, né? Você fala do primeiro poema que já foi censurado pelo academicismo, né? Eu achei muito bom. E se a gente pensar, tem tudo a ver com o trabalho dele. O tempo todo ele está tentando sair do academicismo, né? Então, esse modernismo, né? Esse modernismo que atravessa a obra do Osman Lins e do Valêncio, que você vai chamar, né, a atenção da montagem, né, a questão do cinema, tudo isso eu concordo plenamente, mas tem um detalhe que você chamou a atenção que eu não tinha pensado nisso ainda no Osman Lins, que é a questão da loucura, né, que também está no mês da gripe, né? No mês da gripe também tem um momento que o Valêncio Xavier vai chamar a atenção, né, para um hospício, né? E se a gente pensar essa questão da loucura no Brasil, né, eu acho que nos anos 60, vários escritores que vão retomar essa questão, né, e justamente relendo como Osman Lins faz, né, relendo esse passado, né? O Osman Lins, você diz que ele traz aquela escritora francesa, poeta? Marie de France. Marie de France, ou seja, ele vai atualizar questões que na Europa já eram trabalhadas anteriormente, nessa questão da loucura, por exemplo, na Idade Média, não era um problema, né?
ser louco. A loucura, ela começa a ser nomeada, né, se a gente lembrar do trabalho do Foucault, com a modernidade, né? Ela é o Estado que vai classificar, né, que vai trazer, que vai separar o louco da sociedade, né? Vai criar mais essa separação, o louco, o artista, né? E nisso estão os escritores, né? Então, a modernidade, além de trazer todas essas categorias novas, né, essas especialidades, ela também coloca em xeque todos esses artistas, né? Eu achei muito interessante trazer o labirinto que a rainha dos cárceres nos apresenta, né, essa questão da previdência, que é isso, né? O que o Estado faz? Né? Ele cria hospícios e ele vai tentando, esse vai, esse não vai, qual que é o critério, qual é né? E nisso estamos todos, né? Nessa loucura infinita, cada dia mais formulários, né? Cada dia mais burocracia, e você vê que, no fim, estamos em 2 anos de pandemia sem muita certeza, né? Sem o fio de Ariadne, né? Sem o fio de Ariadne, perdidos no labirinto, né? E essa questão da loucura dentro da Rainha dos Cárceres, ele apresenta mesmo. E dentro da narrativa, quando a Maria de França é internada, quem que ela encontra dentro do sanatório? Né? Na ficção dos Monis, ela vai encontrar Lima Barreto, ela vai encontrar Guimarães Rosa, Clarice Lispector, todos eles são habitantes daquele sanatório que ele constrói na narrativa, sabe? E nesse período, tu falou bem, a gente tem ali Renato Pompeu, escreve sobre loucura, o Carlos Susskind com a Armadilha para Lamartine, né? Está escrevendo sobre isso no período também. E é isso, o Estado, fazendo a condução das condutas, começa a selecionar e separar aqueles que sofrem, o próprio Estado deixa louco, né? E depois não sabe o que faz. Eu lembro que em 2010 eu fui para o Rio de Janeiro fazer uma pesquisa para escrever na época da dissertação, e eu liguei para o Ferreira Goulart e ele me recebeu. Numa conversa um período da tarde, eu fui na casa do Ferreira Goulart, e o Ferreira Goulart tinha um filho esquizofrênico, que já é falecido. E eu lembro que o Ferreira Goulart estava muito insatisfeito, muito irritado com essa situação. Ele disse, o Estado provoca, né, ele dizia, provoca essa doença das pessoas e depois vira as costas, porque na época estava aquela lei antimanicomial de desativar os sanatórios, né? O Estado não queria mais dar conta de atender boa parte deles. Ele disse, eu consigo manter meu filho no sítio porque eu tenho um amigo que recebe e mantém ele nos sítios, outra pessoa que não tem isso fica com seu parente ao léu, né? Sem ter... Então é isso, né? Essa coisa de que o Estado contribui, né? Como diz o Deleuze, o capitalismo e a esquizofrenia, né? Contribui para essa fissura, para essa fratura na nossa psique, só que não dá assistência para isso também, né? Não sabe como lidar, né? Então, são problemas muito importantes que esses autores trazem, né? A questão da loucura está muito atrelada a uma epidemia, né? Imagina o que é assim uma cena de loucura, se a gente imaginar a falta de oxigênio em Manaus, né? naquele episódio. Pensam o tamanho desse caos, desse desespero das pessoas vendo as pessoas, né, agonizando literalmente, né? Uma tétrica, né, que a gente tem. Sim, imagina a experiência desses profissionais, né? Quem está cuidando desses profissionais que cuidaram dessas pessoas, né? Na linha de frente aí da saúde, né? Então, ninguém comenta, né? Isso é muito triste, porque assim a pandemia está, todo mundo quer atendimento, mas assim quem está realmente ali na linha de frente, a gente não sabe o que está acontecendo, né? É um anonimato, né? Enfim. É o anonimato, justamente, né? Cristiane, ótimo falar contigo. E eu pensei
que você estava, né, trabalhando com a tipografia, daí você depois comentou do Deistel, que é o estilo, né? E esse grupo que, imagina, eu estudei e ainda sempre rende mais leituras, né? Esse grupo, ele tinha essa preocupação estética, né? Então, assim, todos esses artistas do início do século, né? E esses artistas que particularmente tiveram uma relação com a América Latina, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque, assim, era uma troca, né? A gente vê que assim, o que a gente vê no Torres Garcia, que você estava dizendo que foi um autor que você se interessou num primeiro momento para fazer o doutorado, né? Então, o Torres Garcia também teve contato com esses outros artistas desse período, né? Então, ele está lendo, né? Ele está imerso nessa atmosfera e criando, né? Refletindo sobre o seu próprio fazer e todas essas questões que depois ele leva, né? Ele volta e ele cria uma obra gigantesca, né? O museu dele é fantástico. E eu acho que você teria que dar continuidade a essas pesquisas com o Torres Garcia, porque eu acho que é muito fantástico o trabalho dele. Eu juntei muito material do Torres Garcia, né? Tem o Universalismo Construtivo, que é um calhamaço, eu consegui uma primeira edição com todos os cursos que ele deu quando ele volta para o Uruguai, né? São 10 anos de aulas sobre arte. Ele publicou, fez a segunda edição da Cercle de Carré, que ele publicou aí na França nos anos 28, né? Acho que foi com o Sefuri, com não sei se o Theo van der Burg, né, o Círculo Quadrado, eles publicam no Uruguai também. Depois que ele se vai, essa revista se mantém. Então, eu acho que são os movimentos que são importantes para a formação dessa cultura latino-americana, que o Lezama Lima chamava de contraponteada, né, na expressão americana, né, desse atravessamento poroso que o barroco latino-americano permite, né. Também na tua tese de que Wilfredo Lam, um artista potentíssimo, né? Também foi para esse período para a Europa, conheci o Torres Garcia, conheci Sim, o você Valente. falou do Wilfredo Lam, o Valêncio, teve uma das conversas que eu tive com ele comentou que quando ele conheceu o Wilfredo Lam, imagina, foi em 59, né, nesse ano que ele esteve em Paris, e estava desembocando, né, a Revolução Cubana. E ele disse que o Wilfredo Lam convidou ele para ir para Cuba com ele. Só que ele se apaixonou por uma menina em Paris e resolveu ir colher uvas com a menina. Ele assim, imagina você se eu tivesse ido para Cuba. O amor e a revolução, né? O amor é a revolução. E ele escolheu pelo amor, né? Que é uma revolução também, né? Sim, você tem razão. E eu acho que, tu vê, as coisas vão, essa constelação, essas órbitas muito próximas, né? 59, Valêncio está aí conversando com o Wilfredo Lam, 61, Osman está indo entrevistar Jean-Louis Barrault, né? Robin Grier, o pessoal do Novo Roman, né? Que tem uma influência também no cinema, né? Hiroshima Mon Amour, né? O Valêncio traz para as imagens com as cinzas ali, então é tudo muito próximo, né? A gente precisa, no trabalho da pesquisa que a gente faz é tentar ir costurar, né? Essas pontas que ficam, né? Porque aí tem um tecido gigantesco, né? Bonito, acima de tudo, né? De Por isso que a movimento, literatura não morre, como diria o Foucault, né? é. Porque sempre tem algo a acrescentar, algum detalhe. Então, agora você lembrou da minha tese, quando às vezes eu lembro, porque faz muito tempo que também eu não leio a minha tese, mas assim, quando eu volto em alguns momentos, eu penso, uau, e hoje eu escreveria outra coisa, né? Mas na época eu estava tão envolvida e tudo era tão bonito, era fantástica a pesquisa. Eu tive muito prazer em fazer as viagens e descobrir, então acho que é isso que também nos move, né?
essa conexão, não só com a literatura, mas com acervos, com o arquivo, né? Você também gosta de trabalhar com arquivo, né? Eu acho que isso nos une, né? Porque não é simplesmente o material, né? Pegar um livro, não, a gente tem essa ânsia, né? Por descobrir alguma coisa diferente, né? Alguma conexão. Quando você contou ali desse material, né? A gente vê o brilho nos olhos. Não, mas realmente é a descoberta. É o garimpeiro que encontra lá a pedra, a pepita, né? Fica bamburrado, né? O termo do garimpo é chamado de bamburrado, né? Porque tu acha assim, tu vai buscando uma conexão, né? E aí tu encontra. Quando eu encontrei os textos do Osmani falando sobre o gráfico amador, né? Foi um êxtase, né? Pronto, né? Agora, sabe, tu tá nadando assim, tu encontra a terra firme, sabe? E agora eu posso palmilhar, né? E aí depois eu descobri que relações que isso pode ecoar em outros autores, né? Derrida fala de tipografia, da imagem da filosofia, né? Que ele fala, quando vai falar do Freud, uma pesada máquina arquivística tipográfica, né? Muito peso para falar de, né? Então essas coisas vão ecoando e vendo que não está sozinho e tem muito ali para descobrir ainda, né? E a gente sabe que a tese fica aí várias outras pontas, né? De fio puxado que a gente não dá conta de amarrar. Eu acho que a tese é o pontapé inicial, né? Eu acho que a tese vai movendo, vai nos levando para outros autores, né? Do Valêncio acabou que eu trabalhei com tantos outros autores, Joseliviana Batista, Wilson Bueno, você vai fazendo uma outra leitura, né, do contemporâneo, né? Eu acho que isso que é interessante, né? Eu acho que a literatura nos presenteia com essas possibilidades, né? É verdade, é verdade. Você trabalhou com Joseli também, é? Sim, eu trabalhei num dos meus pós-doc que eu fiz. Legal. Então, quando tu vieres para o Brasil, tenta encontrar o livro. O Denis Radis publicou um livro agora sobre a Joseli. Soube? Sim, eu soube, já está na minha lista. Tá lindo. Eu estou terminando esse aqui, ó, Roça Barroca. Vou terminar hoje ele, tá? Um ensaio primoroso. Cristiano, uma alegria imensa falar com você, ouvir os seus comentários sobre o Osman Lins e o Valêncio Xavier. Eu espero que a gente se encontre outras vezes e também pessoalmente, né? Sim. E deixo o meu abraço e o meu agradecimento. Tchau, obrigado pelo convite, fique bem. Vamos ver, vindo para cá, ver se for possível, passagem aí para o sul, faz um pit stop na Quinta Gávea, a gente se encontra. Tá então, bom? Tá. Combinado, Tchau. Cristiano. Tudo bom para vocês aí.